E a igreja do Senhor diz amém. Coisa boa, um amém da igreja. Obrigado equipe, vocês foram incríveis como sempre. O som estava maravilhoso. Uma salva de palmas para a equipe técnica. Ok, agora eu vou parar de pedir salva de palmas. Já pedi todas de hoje. Já esgotei a cota de salva de palmas. Amém. Sabe, no verão, em todo o começo de ano, cada um de nós, de uma forma ou de outra, gastamos os primeiros dias do ano para nos organizarmos ou para nos reorganizarmos. A gente reorganiza a nossa agenda, a gente tira coisas da agenda que a gente viu, olha, isso aqui não deu muito certo no passado. A gente reorganiza a dinâmica familiar. Alguns de nós, como é o meu caso da Débora, precisamos reorganizar os filhos na escola, porque vão precisar trocar de escola. E a gente vai reorganizando. O início de todo ano é sempre um tempo, uma temporada de reorganizar a nossa vida, para estarmos preparados para aquilo que vem pela frente. Você se sente assim também, como eu? Organizando no trabalho, organizando na faculdade, reorganizando os estudos, reorganizando as decisões e os sonhos que temos pela frente. Talvez alguns sonhos que tivemos em 2025 não cabem mais na nossa vida, e nós olhamos e dizemos, realmente isso aqui não fazia mais sentido. E outros que não sonhamos, dizemos, precisamos ter esses sonhos, precisamos organizar a coisa, e organizar nada mais é do que colocar as nossas prioridades no centro da nossa vida para alcançarmos aquilo que desejamos. Isso é organização. Organizarmos é colocarmos as nossas prioridades no lugar certo para alcançarmos os nossos objetivos. E aqui nós temos um texto, e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 38. Quem trouxe Bíblia aí, gente? Estamos num propósito de trazermos Bíblia de papel. Lucas no capítulo 10, no versículo 38, e nós vamos ler até o versículo 42. Esse é um texto maravilhoso. É um texto onde Jesus chega na casa de seus amigos muito próximos, e ele ensina não apenas os seus amigos muito próximos, mas também os seus discípulos como reorganizar a vida de maneira que a vida frutifique a partir da reorganização. Quantos estão curiosos para isso? Amém? O texto diz assim: Jesus e os seus discípulos foram para um povoado onde uma mulher chamada Marta recebeu Jesus na sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que sentou-se aos pés do Senhor para ouvir o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todos os preparativos para receber bem Jesus. Então foi falar com Jesus, e disse: Mestre, o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Diga a ela que venha me ajudar. Mas o Senhor Jesus respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e afligida com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Sabe, esses dias eu me peguei acordando e fazendo algo curioso. Acordando, despertando e colocando a mão já no lado, na cabeceira, na mesa de cabeceira da cama, pegando o meu celular e já comecei, enquanto ia escovando os dentes, olhando, e aí comecei a ver as mensagens que eu tinha para responder. Já comecei a olhar a agenda, bipando, gente, olha, isso é muito antigo. Fazendo barulho, não tem, eles tiraram as palavras para a gente dizer o negócio. Fazendo som no celular e já me mostrando as reuniões que eu tinha por fazer, os compromissos que eu tinha, quem eu tinha marcado para almoçar. E eu comecei já a desenrolar algumas coisas, porque eu vi que aquele dia era cheio de coisas para fazer. E eu disse, não, eu vou fazer isso aqui agora, eu já vou, a agenda está cheia, as mensagens estão chegando, as responsabilidades estão me esperando. Então eu pensei, eu vou só rapidinho resolver isso aqui, depois eu já paro, e aí eu faço o que eu tenho que fazer com Deus. Quando eu vi, gente, o dia já tinha começado, eu já estava no escritório, eu já tinha falado com todo mundo, menos com Deus. Eu já tinha dado tempo para todo mundo na minha agenda, menos para Deus. E quando eu caí na real, eu fiz assim, eu disse, como que isso aconteceu? Sabe aquele poder que todos os adultos gostariam de ter? Vai dizer que vocês nunca pensaram nisso? O poder de, como é que chama? De
de teletransporte, quem é que gostaria de ter esse poder de teletransporte? Eu me senti teletransportado para um momento que eu não tinha nem visto. Eu não tinha nem visto a coisa passar, eu não tinha visto a minha mente tão ocupada. Quando eu percebi, eu tinha dado tempo para todo mundo, menos para Deus. Jesus estava na casa, assim como nós lemos aqui, na casa, na minha vida, ou casa/vida. Ele não tinha saído de lá, mas Jesus não estava no centro. Ele estava na minha vida, ele não saiu da minha vida, ele só não estava no centro. Sabe, o mais perigoso disso é que isso não parecia ser errado, não parecia ser pecado, não parecia ser nada de mal, parecia só produtividade. Uma pessoa muito atarefada, uma pessoa muito ocupada, uma pessoa que está resolvendo as coisas, que está lutando para resolver tudo, está lutando para responder o cliente, para não perder o negócio, está lutando para levar o filho na escola. Estou só sendo produtivo aqui, o meu dia foi altamente produtivo. Foi aí que eu percebi que dá para amar Jesus e mesmo assim viver completamente desorganizado por dentro. Porque o meu amor por Jesus não mudou naquele dia. Eu não me senti amando menos Jesus. Eu não me senti nem sequer menos próximo de Jesus. Mas dá para amar Jesus e viver uma vida totalmente desorganizada por dentro. Sabe, esse texto que nós estamos lendo, que nós acabamos de ler, é sim um texto desconfortável. Não é um texto confortável para a nossa lógica. Você reparou o que está acontecendo? Se você não reparou, basicamente é Jesus chegando com 12 homens, 12 discípulos. E um segredo. 12 homens chegando na casa de uma mulher. E não era apenas aquela mulher, ela tinha mais uma irmã e tinha mais um irmão que essa história não conta. Eram os 3 amigos de Jesus, Marta, Maria e Lázaro. Então, pelas minhas contas, incluindo Jesus, eram 16 pessoas dentro de uma casa da Galileia. Uma casa comum. Uma casa pequena e apertada. Imagina hoje você recebendo do nada, porque não tinha mensageiro, não tinha e-mail, mensagem, WhatsApp, Instagram, para avisar que estava chegando. Imagina você recebendo na sua casa, hoje, agora, sem ninguém avisar, batendo na sua porta, 16 pessoas, ou 13 pessoas batendo na sua porta, dizendo, olha, eu vim ficar aqui nessa casa. Imagina a loucura, todo mundo desesperado. Os hóspedes sentam, as pessoas se sentem confortáveis, e você começa enlouquecidamente a arrumar as coisas, ver o que tem nos armários, será que tem comida, será que não tem comida, meu Deus, vai comprar, vai no mercado, vai fazer isso, e você altamente nervoso, nervosa, tentando suprir os seus convidados. Era isso que estava acontecendo nesse momento. E esse texto é desconfortável, porque o natural é o quê? Jesus tivesse dito para outra irmã dizer, ô irmã, deixa de ser, como é que chama? Preguiçosa, vai ajudar a tua outra irmã. Chegou uma galera aqui para comer, você está deixando ela sozinha, coitada. Mas não é isso que acontece. Esse texto é desconfortável, porque ele desmonta uma mentira que a gente gosta de contar para a gente mesmo. Nós amamos Jesus, nós cremos em Deus, nós estamos na igreja, mas vivemos cansados. Vivemos muitas vezes sobrecarregado, muitas vezes vivemos sem paz. E aí surge a pergunta que ninguém gosta de admitir. Se Jesus está comigo, se Jesus está na minha vida, por que minha vida continua tão pesada? Por que a minha vida continua tão cansativa? Por que a minha vida continua tão deprimida? Por que a minha vida continua com tanto problema para resolver? Deixa eu te falar uma coisa, talvez a resposta não seja hoje espiritual, talvez a resposta que você precisa seja estrutural. Sabe, Jesus pode estar na sua casa, na sua vida, na sua família, e ainda assim não estar sentado no centro dela. Guarda isso, meu irmão, minha irmã, não é a presença de Jesus que organiza a tua vida, é a posição que Jesus ocupa na tua vida que organiza a tua vida. Não é a presença de Jesus na tua casa ou na tua vida que muda a tua história. É a posição que Ele ocupa dentro da tua casa e dentro da tua história. Há muitas pessoas que têm Jesus na sua vida, mas esse Jesus não ocupa o lugar de centro. Esse Jesus não ocupa o lugar de destaque. Esse Jesus ocupa um lugar de periferia, um lugar periférico, um lugar aos arredores, um lugar para se visitar às vezes. Um lugar para tomar um banho de piscina, um banho de mar às vezes. Um lugar para tê-lo às vezes, mas não um lugar de centro na nossa vida.
Sabe, esse texto não fala de fé fraca. Esse texto fala de centro errado. E esse é o título dessa mensagem. A pergunta é: Jesus está na sua casa, mas será que Ele está no centro? Essa não é uma pergunta minha, isso não é uma repreensão minha, é os céus me perguntando: Will, eu estou na tua casa, eu estou na tua família, eu decidi fazer morada, você me convidou, abriu a porta, mas eu estou no centro da tua casa? Eu estou no centro da tua vida? Porque você precisa organizar prioridades para que algo mude e para que algo seja transformado. Sabe, Lucas, nesse texto não está dizendo quem ama mais Jesus. Lucas não está dizendo: olha, essa mulher que se sentou e se ajoelhou aos pés de Jesus para ouvir Jesus, não é ela que ama mais Jesus, e a outra que ficou cozinhando, ficou dando conta das coisas da casa, ela não ama Jesus. Não é isso que Lucas está dizendo. Lucas está mostrando quem vive a vida a partir de Jesus. Dá para viver a vida com Jesus e dá para viver a vida a partir de Jesus. Quando eu vivo a vida com Jesus, eu lembro dele de vez em quando. Quando eu vivo a vida com Jesus, às vezes o cantar dos pássaros e o brilho do sol me lembram que há um Criador. Quando eu vivo a vida com Jesus, às vezes, nas minhas falhas de relacionamento, depois de tentar dessa forma, daquela outra forma, eu me lembro, é mesmo? Sabe que tem Jesus, eu já tentei de tudo, então eu vou orar, porque tudo eu já tentei. Essa é uma vida que vive com Jesus. Mas sabe, deixa eu falar uma coisa, Deus enviou Jesus à terra, não para vivermos uma vida com Jesus. Deus enviou Jesus à terra para vivermos uma vida a partir de Jesus. Uma vida a partir de Jesus, ela flui a partir daquilo que Ele tem para me falar, daquilo que Ele tem para me mudar. Uma vida a partir de Jesus não escolhe outras coisas, escolhe antes de solucionar problemas, antes de resolver conversas, antes de resolver relacionamentos, escolhe perguntar: mestre, me conta uma coisa, tem sido tão difícil, eu não sei como que eu começo a resolver essa situação. Mestre, tem sido tão difícil me relacionar depois daquela traição. Mestre, me ajuda. Como que eu faço isso? Deus nos criou para vivermos uma vida a partir de Jesus. E Lucas nos mostra isso em 3 movimentos nesse texto. Eu espero que você esteja tomando nota, senão faça isso urgentemente. E o primeiro movimento que Jesus faz, e nós precisamos entender, é que Jesus na casa não é o mesmo que Jesus no centro. E Jesus na nossa casa não é a mesma coisa que Jesus no centro. Sabe, eu posso pregar, eu posso adorar a Deus, eu posso liderar equipes na igreja, eu posso falar de Jesus, mas não significa que Jesus está no centro da minha vida. Will, do que você está falando? Que maluquice é essa? Jesus no centro governa todos os meus afazeres, governa as minhas ideias, governa os meus pensamentos, muda os meus sonhos, muda os meus planos. E Jesus no centro da minha vida, quando eu penso em falar algo para amaldiçoar alguém que me lesionou, que me traiu, que me machucou, que tem feito mal para mim ou para minha família, quando eu penso, quem vive com Jesus no centro, pensa Jesus, fala através do Espírito Santo e você engole as palavras. E você começa a viver como Jesus disse: não, nós não odiamos os nossos inimigos, nós oramos por eles, nós amamos eles, nós abençoamos. E ao invés de soltar palavras de maldição, nós dizemos: Senhor, abençoa essa pessoa, porque o coração dela está distante do Senhor, ela também é como eu, e o Senhor também morreu por ela. Eu quero viver a partir do Senhor e não com o Senhor. Sabe, Marta recebe Jesus, a porta está aberta, a casa está cheia, como eu disse, 12 discípulos, mais Jesus, mais Marta, Maria, Lázaro, 16 pessoas ao todo pelo menos. Se eles tinham empregados ou não, o texto não diz, mas pelo menos 16 pessoas. E Maria se senta aos pés de Jesus. Sabe, eu amo que na história e na cultura judaica, aos pés era a posição do discípulo. Não era simples assim, você ter um rabino judeu sentado em uma casa,
prestes a falar, prestes a ensinar, ou quem sabe sentado em um barco. Não era comum que qualquer pessoa vinha e se sentava aos pés. Aos pés era a posição dos discípulos. Deixa eu te contar uma coisa, na cultura judaica, ser discípulo é muito diferente do que ser aluno. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aluno é aquele que aprende uma matéria, presta uma prova e vai viver sua vida. Vai criar os seus pensamentos, vai desenvolver as suas teses, as suas próprias teorias. O discípulo não era esse. Haviam alunos, mas haviam discípulos. O discípulo é aquele que não somente aprendia o conteúdo, mas aprendia da vida. Aprendia como falar, como se expressar, porque ele não queria apenas conhecer o que Jesus, ou que um mestre rabino conhecia. Ele queria se tornar o próprio rabino em quem ele se espelhava. A ponto de que quando chegava a maturidade, quando todos os testes do discípulo já haviam sido feitos, o rabino chegava na conclusão de tudo e dizia: pronto, agora você pode me seguir. Isso significava apenas uma coisa. O siga-me de um rabino significava: eu, rabino, acredito que você tem aquilo que é necessário para um dia se tornar aquilo que eu sou e carregar o fardo das minhas teorias, do meu ensinamento, da forma que eu vejo a palavra de Deus, da forma que eu vejo o mundo. Você pode carregar. Então alguém que se sentava aos pés de um mestre rabino, aos pés de Jesus, não estava dizendo apenas: eu quero aprender coisas boas para aplicar na minha vida, eu quero viver uma vida melhor, eu quero viver uma vida mais próspera, eu quero um casamento incrível, então me ensina da tua palavra. Não, quem se sentava aos pés de Jesus estava dizendo: eu quero viver a partir de ti, a partir da tua graça, a partir do teu amor. Eu quero ser você na terra, eu quero que os meus pés se firam nas pedras do mesmo jeito que os teus se ferem. Eu quero gastar minha vida para que outras pessoas conheçam Jesus. Eu quero gastar aquilo que eu tenho, os meus dons, os meus talentos, para que outras pessoas despertem como eu despertei. Isso é ser um discípulo. Você sabia que você pode receber Jesus e ainda viver sem ser guiado por Ele? Como assim? Como isso acontece? Isso não é possível. Quer ver? Eu vou provar para você que é possível. Você ora, mas ao final da oração, quem define as tuas decisões é o medo que você está sentindo. Você crê, mas no final do dia, quem organiza a sua agenda é a pressão externa. Você ama Jesus, mas no final do dia, quem dita o seu ritmo é o cansaço. Meu irmão, minha irmã, se Jesus cabe na sua agenda, mas Ele não está organizando a sua agenda, é porque Ele ainda não está no centro da sua vida. O segundo movimento que nós vemos nesse texto é que quando o centro some, o excesso assume. Quando o centro, que é Jesus, some da nossa vida, o excesso da nossa vida assume o controle do centro. Como assim o excesso? Tudo que é excesso na nossa vida. Olha o que o versículo 40 diz: Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Olha isso. Então chegou perto de Jesus e perguntou. Olha a pergunta de Marta, gente. Olha o tipo de pergunta. Olha o tom da pergunta. Imagina como é que aconteceu essa pergunta. Essa pergunta aconteceu assim: ai, o Senhor não se importa? Essa é a minha voz de Marta. Que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho, Jesus. Você acha que foi assim a pergunta? Ou foi mais ou menos assim: mestre, o Senhor não se importa que minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Sabe por que eu acho que foi assim? Porque a segunda frase me mostra que foi assim: manda ela vir me ajudar. Ou seja, Marta olha para Jesus, e ao invés de pedir, ela dá uma ordem para Jesus. Jesus, manda Maria vir me ajudar. Jesus, eu não sei onde é que você está sentado, manda Maria vir me ajudar. Manda essa mulher, porque eu já pedi. Ela dá uma ordem para Jesus, ela se excede. Você já pensou você já se pegou imaginando, ou em uma oração esquisita, dando ordens para Jesus? Você já imaginou isso? Alguém ordenando Jesus a fazer alguma coisa? Manda ela vir me ajudar. Lucas diz que Marta estava ocupada.
Eu amo que a palavra que Lucas escreveu, a palavra que ele utilizou no grego para dizer ocupada, poderia ter sido outra, mas ele usou essa palavra periespato. Periespato não é só ocupada com afazeres, não é só cheia de coisas para fazer. Periespato dá um sentido e um significado de alguém que é puxado para todos os lados, para frente, para todas as direções. Alguém que está sendo o tempo todo puxado, sugado para um lado, sugado para o outro, e não consegue se concentrar em uma coisa só. Eu não sei para você, mas isso descreve exatamente a nossa vida moderna. Alguém se sente aí, gente, puxado para todas as direções durante o dia, durante a semana? Alguém comigo? Eu me sinto, durante a semana, às vezes, puxado por todos, pela pressão, por isso, por aquilo, pelo cliente, pela família. A gente se sente puxado em todas as direções. Descreve como nós estamos. Você acorda já cansado, você vai trabalhar no automático, você chega em casa já sem energia nenhuma, deita com a mente acelerada. E aí você ora assim: Deus, me ajuda, por favor. Deus, me ajuda, Deus, eu estou clamando eu não aguento mais. Só não muda na minha agenda. Senhor, por favor, me ajuda, eu estou muito cansado, eu preciso de ajuda. Só não mexe naquilo que eu faço. Deus, por favor, me socorre. Eu estou me sentindo ansioso, eu estou me sentindo quebrado, eu estou sentindo que nada do que eu faço presta, sem propósito, sem direção. Só não mexe no meu tempo que eu já organizei, porque eu tenho 7 reuniões amanhã, eu tenho 8 clientes para ver, então não mexe nisso aqui. Mas Deus, por favor, me ajuda. Jesus olha para Marta, e eu fico pensando: Marta, você está preocupada, Marta, você está afligida com muitas coisas. Marta, você não está longe de mim, você está perto de mim, eu estou na tua casa, eu sou teu amigo. Já pensou o próprio Jesus dizer: sou teu brother, sou teu amigo? Jesus era amigo e estava na casa. Marta, você não está longe de mim, você está longe do centro. Anota isso, por favor, meu irmão. A ansiedade não é ausência de Deus, é excesso sem organização. A nossa ansiedade muitas vezes não é falta de Deus na nossa vida, é simplesmente o excesso tomando conta, porque tiramos Jesus do centro, colocamos Ele a um costado, a um lado, e estamos com a nossa vida desorganizada, os afazeres tomando conta. Meu amigo, deixa eu te falar isso com muito amor, com muito respeito, mas se você não escolhe o centro, o excesso vai escolher por você. Não tem forma você dizer: deixa rolar, deixa acontecer, deixa acontecer naturalmente, as coisas vão para o lugar, vão se encaminhar. Deixa eu te falar uma coisa: se você não escolhe o centro, o teu excesso escolhe por você. Não tem forma, ele escolhe por você. Agenda cheia, meu irmão, não é sinal de propósito. Às vezes é só desorganização bem vestida. Agenda cheia nem sempre é sinal de alta produtividade. Às vezes é só sinal de uma desorganização vestida de terno, vestida de vestido longo, dizendo: olha como eu sou produtivo. Não, você é desorganizado, a sua vida está uma bagunça. O último movimento, a melhor parte é o que organiza todo o resto. A melhor parte que Jesus disse que Maria havia escolhido foi o que organizou todo o resto da sua vida. O versículo 42, Jesus diz: apenas uma coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor de todas. Você consegue dizer comigo? Todas. Não foi a melhor de algumas, não foi a melhor de 10 escolhidas, de 10 seleções, foi a melhor de todas. A melhor de todas. Tudo é tudo. A melhor de todas. E por isso, ninguém vai tomar isso dela. Ninguém vai roubar. Sabe o que é mais maravilhoso de colocar Jesus no centro da nossa vida, das nossas decisões, dos nossos negócios, da nossa família, dos nossos relacionamentos, dos nossos sonhos? Sabe o que é mais maravilhoso? É que as outras coisas que nós fazemos, alguém pode roubar. As ideias maravilhosas que nós temos, alguém pode copiar. Quem sabe disso?
As coisas que nós temos que brilham na nossa mente, que a gente fala, alguém pode copiar, alguém pode roubar, alguém pode tirar de nós. Mas quando nós colocamos Jesus no centro da nossa vida, o próprio Jesus disse, ela escolheu isso, e isso não lhe será tirada por ninguém, por inferno, por doença, por suicídio, por absolutamente nada. Nada tira Jesus quando nós o colocamos no centro. Nada tira Jesus da nossa vida quando nós o escolhemos colocar no centro. Jesus encerra esse texto com uma precisão cirúrgica. Só uma coisa é necessária. Meu irmão, isso não é poesia, isso é diagnóstico de Jesus para mim e para você. Não é Jesus tentando equilibrar as palavras e dizer, olha que lindo que eu sei falar. Não, outros, é como se Jesus já soubesse, vai vir Paulo vai escrever bem, deixa ele escrever bem. Vai vir Lucas vai escrever isso aqui como ninguém. Jesus não faz isso por poesia, ele faz como um médico diagnosticando a causa da nossa dor, a causa do nosso sofrimento. Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte não é fazermos menos, não é isso que Jesus está dizendo. A melhor parte é escolher ficar de boa na lagoa, descansando com um coco gelado na mão. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo que o trabalho de Marta era insignificante, não tinha valor. Era necessário, as pessoas tinham que comer. Jesus não está dizendo que o seu trabalho, a sua organização, a sua agenda não é importante. Você precisa se organizar, você precisa fazer as coisas. Jesus está dizendo que a melhor parte não é fazer menos, mas é viver a partir do lugar certo. Sabe, quando Jesus vira o centro, o resto encontra o lugar. Quando Jesus é o centro na tua vida, e todas as coisas fluem a partir dele, a partir da sua decisão, de ouvir a decisão dele sobre a tua vida, as outras coisas encontram o seu lugar. Porque quando ele é o centro, todas as outras coisas orbitam na velocidade certa, na distância certa. Sabe, eu sempre fui apaixonado e aficionado pelo sistema solar. Desde criança, quando a primeira vez que me apresentaram na escola, com aquelas maquetes de bolinha de isopor, quantos lembram disso? Eu disse, uau, como assim? E começaram, olha, esse é tanto de distância, e a minha pergunta sempre era a mesma, como que elas não caem? Como que essas bolinhas, esses planetas, esses corpos celestes não saem do lugar? Não mudam a sua rota? Quantos milhões de anos estão? Como que isso acontece? E a resposta sempre era a mesma. Tem um monte de respostas, um monte de coisas, mas uma das coisas que me chocou e me marcou foi que o centro gravitacional do Sol é tão alto, tão denso, tão potente, que ele consegue manter alinhado e as distâncias certas girando. Sabe, o centro gravitacional de Jesus é tão alto, é tão grande, é tão grave, é tão profundo, que se você o coloca no centro da tua vida, todas as outras coisas começam a orbitar no lugar certo, na distância certa, na posição certa, no tempo certo. Às vezes você não precisa lutar para organizar as coisas da sua vida. Às vezes a única coisa que você precisa tomar é a decisão de organizar uma coisa e de colocar aquele que é o centro no centro, aquele que é majestade no lugar de majestade, aquele que é rei no lugar de decisões. Quando Jesus vira o centro, o resto encontra lugar. Igreja, quando Jesus está no centro, o trabalho deixa de ser uma fuga. Ou você acha que é só com você que acontece? Que você está no trabalho, e às vezes você quer ficar mais no trabalho, e mais no trabalho, porque você sabe o que te espera em casa. Outros passam pela mesma situação. Quando Jesus é o centro, o trabalho deixa de ser uma fuga, o descanso deixa de ser culpa. Quantos de nós nos sentimos culpados por estar descansando? Eis-me aqui, Senhor. Gente, isso não é o que Deus tem para nós.
Quantos de nós nos sentimos culpados por tirar 4 dias de férias? O que vai acontecer? E isso aqui vai cair. E se eu não tiver, deixa eu te falar uma coisa: Jesus tem que ser o centro. Ainda que você não esteja, as coisas continuarão no lugar. Eu não sou o centro da igreja, Jesus é o centro da igreja. Eu posso não estar amanhã, a igreja continua, porque a igreja é dele, a sua família é dele. Ainda que você não esteja amanhã, a sua família continua. O seu casamento é dele, ainda que algo aconteça, ele continua, ele não muda. Quando Jesus é o nosso centro, a família deixa de ser um peso, as decisões ficam mais claras. Quem sabe essa semana seja a semana que você já pode escolher alguma dessas coisas para organizar na sua vida. Quem sabe reorganizar o horário de dormir, o horário de acordar, para ter um tempo maior com o Senhor, ou para ter uma saúde física melhor. Talvez um excesso de compromisso que você precisa cortar. Talvez um hábito que está te roubando a paz. Alguns domingos atrás aqui eu falei sobre isso. Nós somos a geração que mais consome conteúdo sem valor, como que se chama? Não é cognitivo, valor, sem alguma coisa que vá fazer alguma coisa com isso. Conteúdo que não serve para nada. E às vezes nós gastamos a nossa vida consumindo coisas que estão nos roubando a paz. Talvez você precise reorganizar isso hoje, não só para agradar a Deus, mas porque Deus já está ali e Ele quer organizar você. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar isso de todo o coração e do fundo da minha alma, crendo que o Espírito Santo está nos dizendo isso. Jesus já está na casa. Jesus já está na casa. Ele não está no pátio, Ele não está do lado de fora, Ele já está na casa. Ele nunca saiu. Por isso deixa eu falar para alguém nessa manhã aqui, alguém que veio para ouvir isso. Para de te perguntar se Jesus está presente. Para de te perguntar se Jesus te abandonou. Para de te perguntar se Ele saiu da tua vida. Isso não existe. Ele decidiu morrer numa cruz para sentar no centro da tua vida e tomar as decisões. O problema que você sente às vezes: Jesus me abandonou, eu não sinto mais a presença. Talvez o que mudou foi a tua organização, e não o Deus que se afastou de você. Talvez o lugar que você colocou Jesus na tua vida mudou todas as coisas. Comece a perguntar se Ele é o centro, e não se Ele está na casa. Ele está na casa. A pergunta é: Ele é o centro? Não é sobre presença, porque presença já está garantida. É sobre posição. Aquilo que é mais importante para nós, nós não tocamos. Nós defendemos com unhas e dentes. Tem mamães e papais aqui? Mamães e papais, levantem a mão. Levanta a mão bem alta, deixa eu ver. Que coisa linda. Não é maravilhoso poder gerar um filho, ou poder educar um filho? É maravilhoso. Deixa eu te falar uma coisa: se os teus filhos forem o centro da tua existência, não vai ser nada bom para os teus filhos. Eu amo a minha família, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, mas eles não são o centro da minha vida. E a única maneira que eu posso governar bem a minha casa, e eu posso amar da melhor maneira, com o melhor amor a minha família, e eu posso cuidar da minha família da melhor forma, é porque Jesus é o meu centro. Eu amo mais Ele do que a minha família, porque Ele se entregou por mim. Jesus é o meu espelho, e Jesus me ensina: agora faz isso que eu fiz pela humanidade, faz isso pela tua família, faz isso pelos teus. Eu estou disposto a morrer pela minha família. Eu estou disposto a entrar na frente de uma bala, de uma faca, pela minha família. E eu sei que os pais e mães que estão aqui sentem a mesma coisa. Mas Jesus precisa ser o centro da nossa existência. Não é sobre presença, é sobre posição. Talvez você ame Jesus, mas você esteja vivendo sem Ele no centro. Sabe, hoje não é um dia apenas sobre emoção, é um dia para reposicionar, reorganizar, realinhar e colocar Jesus de volta no lugar de direito dele, porque isso não nos será tomado. Você pode ficar em pé comigo?